Ele poderia ter levado todo o crédito pela teoria de evolução das espécies. Ele esteve no Brasil, defendeu médiuns em tribunais, rompeu com Charles Darwin quando se tornou espiritualista. Você já ouviu falar de Alfred Russel Wallace? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Talvez você não tenha ouvido falar ainda de Alfred Wallace, um naturalista britânico que desencanou em 1913. E acredite, todo o mérito da teoria de evolução das espécies, a maior descoberta do século XIX, a Charles Darwin. Mas o que pouca gente sabe é que um ano antes de Darwin publicar o seu famoso livro, A Origem das Espécies, ele recebeu uma correspondência de Wallace, que naquela época estava estudando no exterior, recebeu um artigo onde Wallace discorria sobre os principais fundamentos que levaram também Darwin às mesmas conclusões: sobrevivência do mais apto, base da seleção natural. Darwin ficou muito inquieto. Como? Era uma coincidência muito grande. Então ele compilou as suas ideias com as ideias de Wallace e apresentou pela primeira vez a teoria em conjunto, em 1858, na Sociedade Linneana de Londres. Só um ano depois é que Darwin, enfim, publica o livro que ficou famoso no mundo inteiro, A Origem das Espécies. Mas como Wallace estava estudando no exterior, ficou em segundo plano. Wallace era quem tinha o artigo pronto. Se ele tivesse enviado este material para algum periódico, seria hoje conhecido como o grande autor da teoria de evolução das espécies. Mas ele era um homem honrado e reconheceu a anterioridade das ideias, da formulação da teoria por Charles Darwin. Darwin ficou muito surpreso com o artigo de Wallace, espantado com a coincidência. Numa época que não existia internet, Darwin reparou que até títulos de capítulos estavam idênticos. Com certeza já era a hora para que aquela ideia se materializasse aqui neste plano terreno. E a espiritualidade estava inspirando diversas mentes brilhantes que poderiam trazer este conhecimento para a humanidade, sem tirar o mérito dos envolvidos. Wallace, inclusive, declarou que foi durante um acesso de febre que durou 2 horas, que ele conseguiu acessar, de alguma forma, ter as ideias que lhe deram toda a base da teoria. Ele esteve no Brasil, mas antes ele passou muitas dificuldades. Teve uma infância pobre, com 13 anos teve que abandonar os estudos, o que não o impediu de já aos 21 se tornar um professor conhecido de diversas disciplinas e já ter mais de 20 livros publicados na área da biologia. Ele chegou aqui na cidade de Belém, interessado em estudar a biodiversidade da Amazônia, especialmente as espécies de borboletas, de aves. Chegou por aqui no Brasil em 1848. Fez diversos estudos, mas ficou aqui só 4 anos, porque infelizmente o seu irmão Herbert desencarnou acometido de malária. Na viagem de volta, Wallace também quase morreu. O navio que ele estava pegou fogo, ele ficou 7 dias à deriva no oceano e, por sorte, foi resgatado por um veleiro. E essa permanência aqui no Brasil foi fundamental para as conclusões de Wallace. Ele percebeu, por exemplo, que nas diferentes margens dos grandes rios amazônicos, os macacos tinham características diferentes. Antes da teoria da evolução das espécies, imperava aquela versão religiosa, que muita gente ainda acredita até hoje, de que as espécies foram criadas já prontas, surgiram aqui já com todas as suas características, chamado criacionismo. Uma teoria que não resiste às evidências científicas. Segundo a teoria da evolução, basicamente ela descreve o processo em que as espécies, inclusive a humana, surgem a partir de uma espécie preexistente, por meio de mutações genéticas e por meio do mecanismo da seleção natural,
que faz a seleção dos mais aptos ao longo das gerações. E 2 anos antes da publicação do livro de Darwin, A Origem das Espécies, foi publicado o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E é muito interessante notar como a espiritualidade inseriu aqui alguns elementos que podemos relacionar com alguns aspectos da teoria da evolução. Aqui, a espiritualidade ensina que a espécie humana, por exemplo, surgiu após algum tempo decorrido. Ela não surgiu pronta e acabada pela divindade, por um ato divino. E há uma frase aqui muito interessante. Os espíritos colocam assim, que tudo se encadeia na natureza por elos que estais longe de conceber. Essas ideias eram bem revolucionárias para a época, não é à toa que Allan Kardec foi tão perseguido pela Igreja Católica e teve seus livros até queimados em praça pública. E exatamente 100 anos depois da publicação do livro de Darwin, a espiritualidade traz este livro, pela mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira, A Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz. Aqui a espiritualidade deixa claro que a evolução das espécies, a caminhada dos seres vivos, há uma evolução dirigida, há uma interferência espiritual. As mutações genéticas nem sempre são aleatórias. Algo que é muito difícil do paradigma materialista, que ainda é tão influente na ciência, aceitar. O próprio Charles Darwin aceitava que a teoria da evolução tinha ainda algumas lacunas que ele acreditava que seriam preenchidas no futuro. Ele não soube explicar como o simples acaso de mutações e o mecanismo da seleção natural poderia produzir estruturas tão complexas como o olho humano, por exemplo. Já o que intrigava Alfred Wallace era o surgimento do cérebro humano. Lá na idade da pedra lascada, na pré-história, o ser humano já tinha um cérebro parecido com o atual, ou seja, muito superior às necessidades que o homem tinha naquela época, que a humanidade tinha naquela época. Então, Wallace se questionava por que um cérebro tão complexo surgiu. Em 9 de seus livros, ele escreveu que claramente havia uma interferência espiritual dirigindo a evolução das espécies. E esta foi a principal causa do seu rompimento com Charles Darwin. O que também chamou muito a atenção de Wallace foi a evolução vertiginosa que culminou no surgimento da espécie humana. Os primeiros primatas surgiram há 65 milhões de anos, os nossos primeiros antepassados há cerca de 5 milhões de anos. Em termos evolutivos, a passagem do Homo erectus para o Homo sapiens foi muito rápida em comparação com outras espécies. O Homo sapiens surgiu há cerca de 200 mil anos com um cérebro muito avantajado, muito acima das necessidades que havia na época, o que indica que claramente algo mais aconteceu. Para Darwin, o surgimento da humanidade foi algo simplesmente do acaso. Já Wallace acreditava que para as formas vivas saltarem para o estágio humano, algo muito especial tinha que ter acontecido. Claramente o processo evolucionário era dirigido, tinha um controle externo. Então esses são os fatos. Um homem brilhante, um cientista renomado, um dos pais da teoria da evolução das espécies, uma pessoa com grande capacidade de raciocínio analítico, com grande capacidade de percepção dos fenômenos, que não seria facilmente ludibriado. Ele percebeu que havia algo mais no processo da teoria da evolução. Levantou a hipótese da interferência espiritual, hipótese que, aliás, foi depois confirmada por meio da mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira. Mas o Wallace nem sempre foi um espiritualista. Antes ele era essencialmente materialista, como era Kardec, antes de se deparar com os fenômenos físicos da mediunidade. Wallace também participou de sessões mediúnicas, de efeitos físicos, onde móveis e cadeiras aparentemente se mexiam sem uma explicação lógica. Wallace presenciou também materializações de espíritos e sessões mediúnicas onde médiuns trouxeram informações
sobre a morte de seu irmão no Brasil, anos antes, que ninguém poderia saber. Outro fato interessante é que, em 1874, um estúdio de Londres estava ficando famoso por supostamente tirar fotos de espíritos. Wallace compareceu em uma das sessões e a sua mãe, desencarnada, disse por meio de um médium que iria tentar impressionar uma das chapas fotográficas. E após 3 tentativas, Wallace reconheceu em uma das fotos a silhueta de sua mãe. No ano seguinte, em 1875, houve o chamado Processo dos Espíritas. O Ministério Público de Paris processou alguns responsáveis justamente por tirar fotos de espíritos. Nesta época, Kardec já havia desencarnado, mas um dos elencados na ação, como réu, foi o então editor da Revista Espírita, publicação iniciada por Allan Kardec. Eles acabaram pegando 3 meses de prisão, exatamente a mesma pena que foi imposta por tribunais londrinos um ano depois para 2 médiuns, o Sr. Monk, que realizava sessões de materialização de espíritos, frequentadas por Wallace, e outro médium conhecido como Henry Slade. E Alfred Wallace, que já era um cientista renomado na época, muito conhecido, corajosamente ele foi elencado como testemunha de defesa desses médiuns. Compareceu ao tribunal, depôs, disse que compareceu nas sessões, principalmente do Sr. Monk, que conhecia Henry Slade, sabia que eram homens de boa reputação, que não eram charlatões, mas mesmo assim, mesmo com o depoimento de Wallace, eles acabaram condenados. Anos antes, em 1869, Wallace já havia se reunido numa associação de cientistas interessados nos chamados fenômenos psíquicos. Entre eles estavam o brilhante cientista William Crookes, que viria a fazer experiências impressionantes envolvendo materialização de espíritos em laboratório. O relatório desta Sociedade de Cientistas, Sociedade Dialética de Londres, causou grande repercussão na Europa. Os cientistas chegaram à conclusão de que realmente havia uma força desconhecida interagindo com a matéria física, que precisava urgentemente ser alvo de maiores investigações. Muitos cientistas céticos diziam na época que tudo aquilo era produto da mente humana. Sobre isso, Wallace disse numa conferência realizada na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Ele disse que é o caso de perguntarmos por que a hipótese da ação de seres desencarnados é considerada anticientífica. Por que isso seria menos científico do que qualquer outra hipótese que sirva para explicar os fatos? Eis o que nunca foi demonstrado de modo inteligente. Os pretensos fatos tidos como impossíveis, aos poucos são reconhecidos como reais. Pouco a pouco chegam provas de que o mundo científico tem incorrido em erro negando tais ocorrências. Os fatos são os fatos. Eles estão aí para serem estudados de modo científico. E é isso que tenho feito em todo o meu trabalho de pesquisa. Neste dia, Wallace foi aplaudido de pé por vários minutos. Todos ali reconheciam aquele homem brilhante, cientista renomado, defendendo publicamente algo que a ciência até hoje teima em ignorar, a existência do mundo espiritual. Pessoal, vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre a maior cientista da história, a doutora Marie Curie, que também fez pesquisas estudando os chamados fenômenos psíquicos. Também vou deixar um vídeo sobre a espantosa psicografia de Chico Xavier, que também foi alvo de um estudo científico. Um vídeo bem interessante para vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Peço que deixem o seu like aí se gostaram das informações, compartilhem esse vídeo com alguém. A lista dos livros relacionados está sempre na descrição. E até um próximo vídeo. Tchau!